Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Longo Machado e aos dirigentes da casa pela confiança e por mais esta oportunidade. O tema de hoje é Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 a 12. O capítulo 18 tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esse capítulo se inicia falando sobre a parábola do festim de núpcias, né? Então, na época em que Jesus encarnou no nosso planeta, a região da Palestina, no Oriente Médio, era muito pobre, né? E como todo país sem recursos, o grau de instrução é muito pequeno e a preocupação maior do povo é com a sobrevivência. Então Jesus sabia que as ideias deveriam ser transmitidas de maneira ilustrativa, por meio de histórias, né? Daí Jesus se valer das parábolas, utilizando o que era conhecido pelo povo, né? Ele falava de figueira, cordeiro, pastor, pesca, etc., né? Para ensinar e ser compreendido, né? Então Jesus adaptava os seus conhecimentos conforme a região, conforme o cotidiano das pessoas, conforme a realidade daquele lugar. Jesus era visto como um revolucionário pelos detentores do poder, porque ele trazia ensinamentos que conflitavam com o pensamento tradicional. Então, Jesus sempre foi muito firme quando falava com os fariseus, os doutores da lei, porque eles, se faziam errado, sabiam que estavam fazendo errado. E era muito dócil quando falava aos mais humildes, né? Então, Jesus nos trouxe uma filosofia baseada no amor, diferente da religião tradicional da época, né? Falando do Deus castigador, etc. Então, na parábola Festim de Núpcias, em resumo, Jesus compara o reino dos céus a uma festa, onde tudo é alegria, tudo é felicidade, e o rei mandou chamar os primeiros convidados, né? Escolheu determinados convidados para esse banquete celestial, e eles não foram dignos do convite, e o rei mandou chamar a todos que se encontrassem nas encruzilhadas, né? Mas, para entrar nessa festa, eles deviam se apresentar com a vestimenta nupcial. E o entendimento é de que essa vestimenta nupcial representa a pureza de coração, a prática da caridade. Então, o convite para bodas, para o banquete celestial, é extensivo a todos. Mas só quem se transformar será digno de participar dessas bodas, dessa festa. É por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, num culto, numa missa, numa palestra, no centro, nós temos que participar mentalmente, e não só fisicamente. Não adianta querer trocar a missa pela palestra, trocar a hóstia pelo passe ou vice-versa. Tem que trabalhar no meio. Nós precisamos estar espiritualmente comprometidos, seja no culto, seja na missa, seja no centro. Participar de corpo e alma, com vontade, em sintonia, formando uma egrégora, né? Uma energia positiva. No tema de hoje, Kardec começa com duas citações, uma do Evangelho de São Lucas e a outra de São João. Do Evangelho de São Lucas, os versículos fala-se de um senhor a quem se deve obedecer, e de servos, dizendo que os servos que sabem o que devem fazer e fazem errado ou não fazem, será castigado. E aqueles servos que não sabem o que devem fazer e faz coisa errada, será menos punido. E no Evangelho de São João, fala-se daqueles que veem, que conhecem as coisas do mundo, e daqueles que não veem, que não enxergam, significando a inocência, o desconhecimento. Em todas as religiões, né, busca-se
a transformação moral. É o princípio de todas as religiões. A diferença é que, em muitas delas, essa busca se baseia em dogmas, em verdades pré-concebidas, né? Como o céu, inferno, paraíso, purgatório, juízo final, penas eternas, sacramentos, etc. Né? É uma ditadura religiosa, segundo a qual eu irei para o inferno se não seguir o que se fala no púlpito. Né? Já o Espiritismo é uma filosofia, filosofia é um processo de reflexão, que o Espiritismo é tido por muitos como uma religião, mas essa discussão se é ou não é religião é o que menos importa. O Espiritismo não é melhor, nem pior, é somente diferente. Porque ele fornece meios de refletir sobre o que nós somos, sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje e para onde poderemos ir no futuro. O Espiritismo não está, essa filosofia não está fundada em dogmas, em verdades indiscutíveis. A base é a razão, é a fé raciocinada, como nos ensina Kardec. Isso não quer dizer, obviamente, que o católico, o protestante, o budista, ou seja, qualquer religião que sigam as religiões mais tradicionais, né, mesmo com seus dogmas, todos irão para o umbral. Claro que não. A cada um segundo as suas obras. Pelo Espiritismo, cujos ensinamentos nos mostram que a cada um segundo as suas obras, nós temos oportunidade e nos são dados entendimentos para a nossa reformulação de valores. Reforma íntima é justamente modificar aqueles valores equivocados que nós trazemos. É se espiritualizar, é se depurar. Mas também implica em aumentar a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Porque à medida que a gente se reforma, fatalmente nós teremos mais consciência do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. Todo aquele, seja qual for a crença que professe, que conhece os preceitos de Cristo e não os pratica, será responsabilizado por isso. À medida que se evolui, mais aumenta o nível de consciência, ampliando as responsabilidades. Mas, por outro lado, um maior nível de consciência significa também um melhor entendimento dos erros que se cometeu e também uma maior possibilidade de encontrar meios de purgar essas faltas, de reparar os erros. Nós sempre ouvimos que tudo aquilo que se diz ou se faz provoca reação nas pessoas. Então, a agressão física gera agressão física. A agressão verbal gera desconforto e aumenta a discórdia. Sabemos isso. Mas será que nós praticamos em casa, no trabalho, na escola, esses preceitos? A resposta é quase sempre não. E daí a gente vê que nós temos ainda que caminhar muito, para seguir as pegadas de Jesus. Nós dependemos uns dos outros. Sempre. Seja o marido depender da esposa, a esposa depender do marido, seja os pais depender dos filhos, os filhos depender do pai, seja a dependência da gente com os amigos, etc. Só o fato de nós sermos mamíferos já nos mostra a dependência desde os primeiros momentos da reencarnação. Tivemos que ser amamentados quando bebês, porque senão morreríamos. A nossa relação em sociedade afeta a vida dos outros. E se eu não me importo com isso, eu sou egoísta e eu estou equivocado. Se eu me importo e procuro ser mais tolerante, não xingar no trânsito, não furar a fila do supermercado, do parque, não desejar o mal, eu pratico os ensinamentos de Cristo.
O Espiritismo não exige grandes revoluções, grandes obras, não exige que nós sejamos um novo Chico Xavier ou uma nova Madre Teresa de Calcutá quando fala de reforma íntima. Os detalhes, aquelas coisas pequenas é que importam. Brigar por um lugar na fila do trânsito, andar no acostamento quando está congestionado, quando há um congestionamento. É egoísmo, simples, mas é egoísmo. E por ser simples, sabido de todos que está errado, é mais condenado. Eu tenho consciência de que meu comportamento reflete na vida das pessoas e que todos os meus atos têm uma consequência. Isso é fato. E eu posso ou não me importar com isso. Se tenho conhecimento e não me importo, sofrerei as consequências dos atos, pois muito se pedirá a quem muito recebeu. A nossa missão é insubstituível e as nossas tarefas reencarnatórias são intransmissíveis, não dá para transmitir para os outros. Nossas tarefas competem a nós, somente a nós. E se nós falharmos, a culpa será exclusivamente nossa. Há aqueles que não se importam com os problemas dos outros. Há aqueles que só choram pelos problemas dos outros. Já está bom. E há aqueles que se esforçam para tentar resolver os problemas dos outros. Esses sim, esses últimos seguem o modelo da humanidade, que é Jesus. Nós temos que tentar fazer o melhor de nós para que o mundo se torne melhor. Não podemos esperar dos outros aquilo que nos compete fazer. Segundo a lição de hoje, Kardec nos mostra que os preceitos do Evangelho estão espalhados nas várias religiões. Mas muitos não leem esses preceitos e dentre os que leem, muitos não os compreendem. As palavras de Jesus se perdem para a grande maioria dos homens. E a incompreensão retarda o progresso espiritual. Pelo nosso estágio evolutivo, nós sabemos que Jesus é o modelo, mas não seguimos esse modelo. Eu sei que Jesus pregou a caridade, mas eu não faço isso porque efetivamente, né? Porque ser caridoso exige renúncias. Né? E a porta estreita exige renúncias. Né? É muito difícil para nós perseverar nos valores que a gente acredita, porque há sempre obstáculos. Né? Eu fico pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, mesmo achando que está certo, né? Eu posso contrariar fulano ou ciclano, eu deixo pra lá. Então, quase sempre nós optamos pela porta larga por ser o mais cômodo, por ser o politicamente correto. Então, a culpabilidade, segundo o texto de hoje, dependerá do grau de conhecimento. Né? Quem é mais errado? O funcionário público corrupto ou o canibal que mata? O funcionário público, em sua grande maioria, estudou, prestou concurso, etc. E, portanto, ele sabe diferenciar o certo do errado. O canibal come a carne humana depois de matar o inimigo. Mas ele faz isso em conformidade com o que ele aprendeu dos seus antepassados. Ele não tem um sentimento de culpa por isso, porque ele entende que aquilo não é errado. Quem erra mais? O homem-bomba que se explode no meio da multidão, matando um monte de pessoas, porque pensa que aquilo o levará ao céu, e lá no céu ele encontrará 40 virgens no paraíso. É este homem-bomba ou o político corrupto que desvia dinheiro da merenda escolar, da saúde, em proveito próprio, sacrificando milhares de pessoas? Qual o grau de responsabilidade de cada um? Não nos cabe julgar, mas haverá certamente
um superior espiritual que vai fazer esse julgamento, que vai analisar o grau de responsabilidade de cada um de nós. Quem recebeu mais deverá doar mais. E, portanto, muito se pedirá a quem muito recebeu. Nada fica impune ao crivo da lei da causa e efeito. Nada. Se eu utilizo a minha influência para me beneficiar somente, se eu sou aquele policial que abusou de moradores na comunidade quando estava na missão contra o tráfico no Rio de Janeiro, se eu sou aquele soldado da Segunda Guerra Mundial que estuprava as mulheres dos nazistas derrotados, né? Há relatos de mulheres de nazistas que se suicidaram por terem sido estupradas pelos soldados das forças aliadas nos Estados Unidos, França, etc. Se eu sou aquele rapaz que recentemente, covardemente atirou nas crianças e professoras de uma escola primária no Texas, se eu sou um desses, certamente serei um dos condenados pela própria consciência. André Luiz, no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico, nos ensina que o pensamento é que nos rege e que você viverá como você desejar. É pelo pensamento que se atrai o bem e o mal para o nosso campo de influência. Pelo pensamento, nós podemos atrair amigos, mas também desafetos. A paz de consciência, nos diz Chico nessa psicografia de André Luiz, a paz de consciência é que nos absolve. E é a nossa consciência que nos pune, não Deus. É por isso que nós devemos orar e também vigiar os nossos pensamentos, porque também se peca pelo pensamento. O texto de hoje nos faz também uma advertência aos médios, dizendo que as comunicações se dirigem mais a eles, diz Kardec, mais a eles do que aos outros. E serão mais culpados por não refletirem sobre a sua própria realidade, por não observarem que as mensagens são dirigidas para eles, em primeiro lugar. E é pelo estudo, pelo conhecimento que se obterá os meios para conhecer a verdade universal, para tentar decifrar os enigmas da existência. É preciso ficar bem claro que Jesus é o exemplo de conduta para todos nós e que os seus ensinamentos são essenciais para a busca do progresso espiritual. Mas isso não quer dizer que Jesus aprove ou desaprove o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, etc. Não há aprovação nem reprovação. Jesus nunca falou de religião. Todas as religiões são boas. As interpretações dos homens é que são equivocadas. A religião verdadeira é a religião do amor ao próximo. É a religião da tolerância para com os diferentes estágios evolutivos de cada um de nós. É a religião da paciência diante das adversidades. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Maomé, Buda, Irmã Dulce. Irmã Dulce disse que tudo que nós fizermos de bom será muito pouco diante do que Deus faz por nós. Mãe Menininha de Gantuá, expoente do candomblé, né? Todos eles professavam a sua fé, não importa qual, pregando o amor como linguagem universal. São pessoas que se destacaram no campo da ajuda e amor ao próximo, independentemente da religião. Não importa que Madre Teresa era católica, Chico espírita e Mãe Menininha do Gantuá era do candomblé. Nada disso importa. Importa que elas professavam o amor e a caridade. Ser cristão é falar de amor. Essa é a mensagem maior de Jesus.
como não evoluímos tanto como esses ícones mencionados, né? Ainda temos muitas fraquezas e dificuldades. Mas o Espiritismo nos retira esse véu e nos mostra que os maiores obstáculos ao exercício da virtude são os obstáculos morais. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância. Não adianta eu ir ao centro, eu ir ao culto evangélico ou à missa e ser uma pessoa completamente diferente lá fora. A igreja, a mesquita, o centro é só um entreposto onde se concentram os esforços e os esforços mentais, onde se canalizam as energias. As virtudes morais devem ser mostradas na prática, lá fora, no dia a dia, e não vivenciadas somente dentro do centro da igreja. Isso tudo é reflexo da lei da causa e efeito. No cotidiano, em casa, no trânsito, na fila do banco, é que demonstramos toda a nossa impaciência, toda a nossa intolerância e a falta de amor ao próximo. Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, é que nos mostramos mais frágeis, mais impacientes. Basta um pouquinho só de pressão para nos desequilibrarmos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E os Espíritos responderam simplesmente: conhece-te a ti mesmo. E na questão 770 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos responderam a um questionamento de Kardec que a melhor expiação consiste em fazer a maior soma de bem do que de mal. Eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, mas eu não faço nada por merecer o reconhecimento que eu quero. Eu só recebo. Deus me dá tudo. Saúde, família, trabalho, céu, o mar, o passarinho. E eu não retribuo com nada. Esses dias faleceu a irmã de uma grande amiga nossa, e antes de falecer ela estava no hospital já há bastante tempo e pediu para a irmã dela, né, para a Cátia: vai lá fora, tira uma fotografia do sol para eu ver o dia, o sol raiando, um dia ensolarado. Veja que a gente dá pouca importância a tudo isso que nos vem gratuitamente. Eu quero amor, eu quero ser amado, mas eu não amo e não dou amor. Parafraseando Paulo de Tarso: ainda que eu vá ao centro, estude, ouça as palestras e pratique a caridade, sem amor no dia a dia, sem amor nos detalhes, tudo isso será desperdiçado. Procuremos dar lugar no ônibus para a pessoa que se mostrar mais cansada. Dar passagem no trânsito, trocar gentilezas, desejar um bom dia para as pessoas com as quais cruzamos de manhã. Esses pequenos gestos vão crescendo a tal ponto que um dia, em alguma de nossas reencarnações, nós chegaremos a perdoar com sinceridade o nosso ofensor. Não basta amar somente as pessoas que gostamos, não basta eu amar minha mulher, meus filhos, minha mãe, eu tenho que amar o próximo. Isso é difícil porque exige esforço, né? Mas não é impossível. Um dia, nas nossas vidas futuras, nós chegaremos lá. Por enquanto, basta nos conscientizarmos de que estamos muito longe da perfeição e que ainda nós vivemos na infância espiritual. E que a caminhada é muito longa e que não devemos esperar por mágicas nem por milagres. Tem que se trabalhar no bem. Como Kardec nos ensina nos textos de hoje, muito será pedido dos espíritas, porque eles recebem muitos ensinamentos. Mas, por outro lado, também, muito lhes será dado se eles tiverem aproveitado os ensinamentos recebidos.
muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ou seja, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Vamos então aos poucos procurar transformar em obras aquilo que professamos em nossa doutrina espírita. Trabalhar o desapego é um processo lento, demorado. Não basta dizer ao espírita, né, que perdeu a sua mãe e falar assim: oh, não chora, você é espírita, faça uma prece para ela. Essa não é a nossa realidade espiritual. Ainda estamos muito apegados à matéria. Nós vamos chorar mesmo. É assim. A perda. Ser cristão não é ser perfeito. E ser espírita é se esforçar para melhorar. Se esforçar para fazer o melhor possível. Só isso. Basta o esforço. Basta a tentativa. Os detalhes é que importam sempre, por isso nós devemos ficar atentos. Um garoto que gostava muito do pai, ele sentia muita falta de atenção, ele sabia que o pai era uma pessoa boa, mas sempre estava muito ocupado com seus negócios, com o seu trabalho, etc. E um dia ele perguntou assim: pai, quanto o senhor ganha por hora? Aí o pai respondeu ao menino: uns 30 reais por hora. Por quê, meu filho? O filho nada disse, saiu e voltou um pouco tempo depois e perguntou ao pai: pai, você pode me emprestar 7 reais? Ele falou assim: claro, meu filho. Por quê? Não, é porque eu só tenho 23 e eu preciso de mais 7 para completar os 30 para ficar 1 hora com você. A rotina nos deixa inconscientes. Não olhamos à nossa volta. Nesse caso da historinha, o pai, apesar de ser bom, não percebia que seu filho clamava por 1 hora por dia, né, de sua atenção. A mensagem da lição de hoje é: devemos nos esforçar para melhorarmos. Não dá para exigir de imediato renúncia e desapego total, né, à vida material. Tudo é um processo lento. Mas fica a advertência de que nós devemos ficar atentos, nos esforçar para vencermos o primitivismo e praticarmos mais o amor nas pequenas coisas. E isso não é exigência.